Oi, Gatavides do Resenhando Sonhos, e hoje a gente vai falar sobre Illuminae. Illuminae é o primeiro livro dentro da trilogia The Illuminae Files, com lançamento internacional de 2015. Os 3 livros já foram publicados, que é Illuminae, Gemina e Obsidian, escritos pelo Jay Kristoff e a Amy Kaufman. Esses 2 autores já têm livros publicados aqui no Brasil. O Jay Kristoff, a trilogia que se inicia em Nevernight, que já tem publicado também God's Grave, e a promessa para esse final de ano, pelo menos o lançamento internacional de Dark Dawn, fecha essa trilogia. E a Amy Kaufman saiu um livro dela pela Novo Conceito, que é Quando as Estrelas Caem. Lá fora se chama These Broken Stars, se eu não me engano. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, não há previsão de lançamento dessa história no Brasil. Primeiro de tudo é que nem que eu me esforce o suficiente, eu não vou conseguir passar pra vocês o tanto quanto essa história foi intensa, enervante e que me deixou ansiosa, e o quanto ela foi esplêndida na sua totalidade. Porque eu aprendi ao longo de 2018 a melhor forma de ler inglês pra mim, porque que nunca fiz um curso de inglês e o meu inglês ele é todo autodidata e auditivo, ler as palavras na folha acabava se tornando uma dificuldade, porque por mais que eu soubesse o que a palavra significava, se eu não pronunciava ela na minha cabeça da forma correta, eu não conseguia alcançar o seu significado. Então eu descobri que ao ouvir o audiobook enquanto eu leio, eu consigo ter um resultado muito melhor. E a experiência de você ler Illuminae e de você ouvir o audiobook de Illuminae é um combo indescritível, porque a narração ela não é simplesmente uma pessoa lendo o livro, ela é feita pra te trazer uma experiência completa. Mas antes de eu entrar em mais detalhes sobre isso, vamos conversar um pouquinho sobre o que fala Illuminae. Aqui a gente vai conhecer 2 protagonistas, o Ezra e a Kate. Eles são namorados, mas a gente começa essa história no dia em que eles terminaram. E um pouquinho depois disso, o planeta deles foi invadido por uma mega corporação que meio que pôs tudo abaixo e eles acabaram escapando numa nave. Porém, o que parecia ser uma salvação vai acabar se tornando uma grande ameaça, porque dentro dessa nave existe um vírus que está se espalhando e mutando. Então a gente tem aqui uma inteligência artificial que está um pouco fora de controle, e além de tudo isso existe uma nave da corporação que invadiu Carenza, que foi este planeta, perseguindo eles, pronta para atacá-los. A gente vai ter aqui um combo de 3 naves espaciais que estão carregando essas pessoas. A maior delas e a mais poderosa, digamos assim, é a Alexander. É tipo uma nave de batalha, ele consegue fazer os seus próprios portões e ir de um ponto a outro espaço, mas isso acabou se danificando com o conflito. Nossa protagonista tá na Hypatia, que é uma nave, eles chamam aqui de Vessel, então é uma nave mais simples de transporte. E existe uma terceira que é a Copernicus, que é uma nave de exploração. E atrás dessas 3 naves vem a Lincoln, que é teoricamente a nave da Baytech, que é a empresa que está sendo acusada de ter feito este ataque em Carenza, que é um planeta que obviamente não é a Terra, que a gente tá falando de um sistema solar super evoluído. A gente tá no ano de 2575 e ninguém entende direito por que essa companhia atacou este planeta. Tava sofrendo ali uma exploração de minérios, mas que tava meio que fora do radar, porque nem se sabia direito que existia tanta população ali. E a nave Alexander, ela é uma nave da organização que controla meio que o espaço. Então é estranho que essa nave tenha ido pra lá e essa organização não soubesse o que estava acontecendo em Carenza, e muito mais que essa Baytech atacou. Então é uma história meio que de espionagem espacial e dessa corrida contra o tempo. Praticamente 3 situações. A primeira com relação a Lincoln, que tá se aproximando. A segunda com relação a esse vírus que tá se espalhando. E a terceira tem a ver com uma inteligência artificial que vai estar envolvida aqui. Esse livro aqui, gente, não tem uma história linear. E esse é um dos grandes diferenciais. Esse livro aqui é um compilado de documentos que contam a história através de relatos que envolvem transcrições de vídeo, de uma conversa de chat dentro das redes ali dessas naves, de trocas de e-mails, de conversas que são pegas através também das câmeras de segurança. Então tudo que a gente tem aqui é documentos, é como se fosse um dossiê. E assim, todo início de dossiê vai dizer quem é que tá naquele dossiê e que horas aquilo tá acontecendo, porque às vezes, por essa data, você vai conseguir saber que um personagem já sabia ou já tava prevendo que algo ia acontecer antes mesmo de acontecer. Isso é muito interessante, porque é uma forma diferente de trazer a narrativa e, ao mesmo tempo, exige que o leitor também esteja super ligado no que
acontecendo em todos os dados. E aí, por mais que a gente não tenha aqui o ponto de vista dos nossos protagonistas sendo contados de forma tradicional, é muito incrível o quanto a gente consegue conhecer, se aproximar e compreender esses personagens somente através dessas transcrições. Em alguns momentos tem logs que são escritos diretamente por personagens, meio que contando o que tá acontecendo, mas com o intuito de deixar registrado em um diário mesmo, mas mesmo assim não é um fluxo tradicional de narrativa. Isso também vale a pena mencionar, que a gente tá falando aqui de um trabalho gigantesco de diagramação, tá? Que vai completar a experiência do leitor. Então assim, a gente vai começar aqui com um memorando, então é um documento. Aqui, por exemplo, a gente tem uma entrevista, então ele diz aqui, né, a data da entrevista, e aqui tem uma nota de briefing que eles dizem, né? Que é como se fosse a pessoa que montou esse compilado, dando pequenas informações sobre as próprias percepções dele e sobre coisas que ele acha que a gente tem que se atentar na hora de ler. Então é muito interessante. E no audiobook, essa é uma voz super bizarra, assim, parece que é um grande vilão que tá contando com uma voz computadorizada, né, que quer mostrar a sua identidade. Então tem todo um mistério, que não só envolve a história, mas envolve essa compilação de documentos, porque qual é a função disso aqui? E foi que reuniu todos esses documentos. E isso é importante pra história também. Então todo o livro, ele traz uma experiência diferente pro leitor. Então, por exemplo, aqui a gente tem páginas que nos dão uma contagem regressiva de quanto tempo falta pra Lincoln se aproximar, como é que tá o status do vírus dentro dessa nave. Então, aos poucos o livro vai nos atualizando pra que a gente não perca a noção do tempo. E aqui na parte final, excepcionalmente, a gente tem um show de diagramação, porque muitas coisas dependem da forma como a coisa é diagramada, sabe? Você consegue ter uma sensação, você consegue visualizar muito melhor o que tá acontecendo através da forma como a diagramação é passada. E aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente tem esse livro dividido em vários momentos. O primeiro momento é de você se situar, entender o que tá acontecendo e tentar colocar a voz pro conflito que tá se desenvolvendo. Aí uma grande parte desse livro vai ser de tensão. De tensão porque as coisas não tá indo como deveria, de tensão porque você tá isolado no espaço, de tensão porque você tá completamente sozinho, de tensão porque não são aqueles personagens que tem que resolver, porque ninguém vai aparecer salvar eles. E aí a gente tem o ato final do livro, que é ação o tempo inteiro. E não necessariamente é uma ação de luta, é uma ação de atos, é uma ação de conflito. Porque o livro termina com tanta aflição que é como se você realmente estivesse assistindo tudo aquilo acontecer. Na experiência que eu tive, que era de estar ouvindo os sons na minha cabeça, que o audiobook tem os sons que trazem quando tem um disparo, quando tem uma coisa. Então ele traz esse complemento sonoro. Eu tava enxergando uma representação gráfica daqui na página e eu realmente estava temendo imensamente pela vida dos personagens, porque todo mundo aqui sabe disso. E aí, ao mesmo tempo, a minha cabeça tentava conectar as coisas e tentar entender onde é que tinha saído esse dossiê, o que estava acontecendo, por que essa organização estava fazendo todas essas coisas, o que estava acontecendo com os personagens, com os protagonistas, quem é bom, quem é ruim, qual é o papel de quem, qual é o papel... E era tanta coisa, era tanta informação que eu me sentia soterrada de coisas, mas não de uma forma ruim, de uma forma extremamente positiva. Porque quando eu terminei esse livro e eu parei assim pra pensar, eu fiquei tipo, a gente tem aqui um, perdão da palavra, puta livro, sabe? E que ele não foi pensado somente pra ser uma leitura interessante, pra trazer uma história interessante, ele foi pensado pra ser uma experiência interessante, por causa de todos esses fatores, da forma como ele escolheu ser contado, da diagramação das páginas, da produção desse audiobook, da forma como a gente tem assim, são dossiês de conversas de muitas pessoas, então no audiobook essas pessoas trocam de voz, elas trocam de sotaque, então é muito bem feito, é um trabalho incrível. Porém, eu preciso mencionar duas coisas aqui que são super interessantes. A primeira delas é que a gente começa com um plot de dois adolescentes que acabaram de terminar um romance e aí eles vão se ver enrolados nessa situação toda. Eu achei isso interessante porque, ao mesmo tempo em que dá um tom mais fácil de se relacionar pra história, você consegue entender que a trama, esses personagens vão se ver envolvidos, vai fazer com que eles cresçam de uma forma muito drástica. Eles vão precisar amadurecer porque aquele furor de o maior problema deles ter sido terminar esse relacionamento vai virar uma pulguinha no meio dessa confusão espacial de corporação, de espionagem, de guerra que eles vão passar aqui. Então, apesar da gente ter protagonistas jovens, a história trabalha um tom muito mais sério. Eu nunca li nada da Amy Kaufman, mas eu sei que ela é uma autora que gosta de escrever romance. Conheço o Jay Kristoff, ele é um autor que gosta de trabalhar coisas mais brutais, digamos assim. Eu consegui ver aqui um balanço muito bem feito das duas vozes, da pessoa que estava mais
mais humanizando e romantizando um aspecto da história da pessoa que estava trabalhando, trazendo conflitos e causando aflição e matando pessoas, que é uma coisa que o Jay Cruz gosta de fazer também. E eu acho que a harmonia dos dois enquanto escritores funcionou muito bem em Illuminae, e isso é muito bacana. Eu já li Gemina, que é o segundo livro, tá até aqui do meu lado, eu já vou gravar a resenha dele logo depois de Illuminae, e a mesma coisa não aconteceu, até porque a gente não vai ter os mesmos protagonistas em Gemina. Gemina vai acontecer em paralelo, mais ou menos com o que tá acontecendo aqui, e depois, um pouquinho depois, então a gente vai estar num outro local, vendo outras coisas acontecerem, e principalmente vendo um reflexo do que aconteceu em Illuminae acontecer em Gemina. Mas é um outro ritmo de história. Illuminae certamente se destacou como um dos melhores livros que eu li ano passado, não só pela história, como eu falei pra vocês, mas por toda a experiência de leitura que eu tive aqui. É um livro de space opera, é um livro que me lembrou muito Leviatã Desperta, do James S. A. Corey, e tem resenha aqui no canal também, vou deixar o link aqui em cima. Foi uma experiência incrível, que eu quero muito ler os próximos livros que funcionam de forma independente. Então você tem o arrancar das coisas acontecendo, Leviatã Desperta, e depois a gente vai ter uma continuidade de acontecimentos. Então necessariamente a gente vai seguir os mesmos personagens. Eu tenho muito mais pontos a ressaltar em Gemina do que eu tenho aqui em Illuminae. Talvez eu tivesse gostado que tivesse um pouco menos de romance, talvez, mas acho que não foi um grande mal dentro da história. Nesse sentido, duas pessoas que se amavam, mas que estavam passando por um momento ruim no relacionamento, acabaram se vendo no meio de um conflito, onde eles meio que só tinham um ao outro pra relevar a situação. Então isso acaba trazendo eles de volta um pouco mais próximos. Existe muito papo entre os dois que acaba sendo divertido, porque a princípio eles acabaram de terminar, então eles não estão num lugar positivo, e mesmo assim eles precisam interagir um com o outro. Então a história, ela é tensa, você consegue sentir que vai dar um ruim muito grande aqui, e ao mesmo tempo tem vários alívios cômicos que vão trazer um pouco mais de respiro pra dentro da trama. E teve uma coisa no final que eu fiquei tipo, não precisava ter feito isso no final, não precisava. Mas como a minha experiência enquanto leitora durante a leitura tinha sido incrível, eu relevei essa leve coisinha que aconteceu no final, porque eu acredito que talvez ela seja muito importante mais pra frente, né? E assim, gente, eu gosto muito da Cade. Eu acho que ela é uma personagem muito corajosa, ela é uma personagem muito esperta, ela é uma personagem que ela luta pelo que ela acredita, é muito vinculada à família. O Ezra foi um personagem que a gente conheceu menos, e ele é um personagem que eu me importei menos também. E a gente tem o Aidan. Não é um triângulo amoroso, tá, gente? Ele é um personagem à parte, ele é um personagem genial, genial. Eu gosto muito quando isso acontece. E pra saber o que é que envolve esse personagem, você vai precisar ler o livro, mas foi uma jornada incrível. Se você tem a oportunidade de ler, se você consegue ler em inglês, passe por essa jornada. Também tente ouvir em audiobook. Eu acho que o combo das duas coisas vai te proporcionar uma imersão ainda melhor nessa história. Acho que se você não é tão bom em inglês, talvez também ajude ter essa experiência de ouvir e ler. E quem já leu Illuminae, quem já leu o resto da série também, me conta aqui embaixo o que vocês acham, quais os sentimentos de vocês. Sem spoilers, por favor. E vamos torcer aí pra que essa trilogia seja publicada logo por aqui, com uma qualidade que merece. Eu sinceramente acho que a editora que publica esse livro deveria publicar ele da forma como ele foi publicado lá fora, sabe? Porque a capa, a jacket laminada, ela completa essa capa branca com coisas grafadas, e aí você encaixa, e aí onde tá grafado você tem novas informações, e mais que isso, o livro precisa ser muito bem diagramado em outra língua pra funcionar e ter o mesmo impacto, né? Não é só pegar o texto, colar e ajustar ali as páginas. Tem que ter um trabalho grande de design dentro do livro também. É algo que encarece a publicação ainda mais. É um livro que, se for bem feito, é o tipo de livro que vale a pena você investir o dinheiro nele, sabe? Porque a gente paga R$59,90 num livro que não tem nada demais, sabe? Então você pagar esse valor ou até mais num livro que foi pensado pra te trazer uma experiência fisicamente também, o leitor vai pagar com gosto. Eu certamente, se vier uma edição nacional à altura, vou comprar também, independente de eu já ter internacional. Eu gostaria muito de ver esse livro por aqui, quando existir a oportunidade dele ser feito belamente, do jeito que ele merece. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar os links pra comprar aqui embaixo no box de descrição. Você não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, que ajuda muito, muito, muito na divulgação. De se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!